Magazine RCA, a grande entrevista. Aos sábados, às 11 no RCA. Magazine RCA, a grande informação. Muito bom dia, sejam bem-vindos ao Magazine RCA, espaço de grande entrevista todos os sábados de manhã no Rádio Clube de Angra. Hoje é nosso convidado uma das mais ilustres personagens da política açoriana. Chama-se Alvarino Pinheiro, foi eleito nas primeiras eleições regionais em 1976, então pelo PPD e pelo Círculo Eleitoral da Terceira. Na segunda legislatura, entre 1980 e 1984, desvinculou-se do PPD-PSD, entrando para a história do parlamentarismo açoriano como o primeiro deputado independente. Muitos outros depois acabaram por lhe seguir também os passos. Em 1984 concorre já pelo CDS, sendo a partir daí eleito sucessivamente pelo partido, que chegou a liderar na região. Economista e socialmente muito ativo em instituições particularmente da sua Praia da Vitória, desde a Santa Casa aos Bombeiros, passando pelo Sport Clube Praiense e até, descobri por estes dias, foi o primeiro presidente do Clube de Judo da Praia da Vitória. Sr. Alvarino Pinheiro, muito bom dia, muito obrigado. Sei que fui muito parco, enfim, na apresentação que fiz de si, mas nos próximos minutos teremos obviamente tempo para perceber como é que de repente em 1976, portanto um jovem da Praia da Vitória, chega à política e entra logo como deputado representando a sua ilha nas primeiras eleições deste novo regime autonómico então. Muito bom dia outra vez, obrigado pelo convite, é sempre com muito gosto. Na verdade, julgo que é fácil de perceber para um jovem que terminou os seus estudos em Lisboa em finais de 74 e que frequentava uma faculdade que era uma das mais politizadas do país, na altura as chamadas económicas, o Instituto Superior de Economia e Gestão. Portanto, era impossível naquela casa ser alheio e estar alheio ao que estava a passar, à revolução que o nosso país estava a viver. E, portanto, quando chego aqui à nossa ilha, quando regresso... Já depois do 25 de Abril? Já depois do 25 de Abril, exatamente em finais de 74. Poucas semanas estava cá e tive, na altura, logo a honra de ser convidado em mais alguns jovens quadros que entretanto também tinham voltado à ilha, para ser convidado na altura pela comissão instaladora do PPD para uma conferência, veja lá, uma conferência na sede na Rua do Gal. Bom, um recém-licenciado, enfim, que ainda estava a dar os primeiros passos à procura do emprego e fazer uma conferência, claro que o objetivo não era ouvir, enfim, as minhas sábias palavras. O objetivo era, efetivamente... Cativar aquele jovem, não é? Cativar aquele e outros. Na altura, nesse mesmo dia, o Dr. Borges Carvalho, era meu familiar, enfim, e julgo que seguiram-se outros, no sentido de facto de conviverem com agentes do PPD e, portanto, começar ali uma pesca aos quadros. Era estruturalmente deste quadrante político? Sim. Ou naquela altura não havia de facto grandes alternativas? Sim, eu não era revolucionário, graças a Deus, e portanto, quando estive 5 anos em Económicas, até o curso objetivo era estudar, era aprender, e portanto foi para isso que meu pai me mandou. Claro. Não foi para ir para Lisboa fazer greves e fazer revoluções. Mas, efetivamente, logo surgiu o 25 de Abril, e como jovem, a força política que me atraiu, na altura, ou melhor dito, o político que me atraiu foi o Dr. Sá Carneiro, a mim e a muita gente. Sim, ainda hoje é uma referência. E como em Económicas todos tínhamos opinião e todos tínhamos, digamos, partido, eu comecei a frequentar o Largo do Rato, onde o PPD tinha uma sede e onde havia reuniões abertas à sociedade, à comunidade. Eu tinha alguns colegas que também já eram daquela área,
um filho de um engenheiro Correia da Cunha, que depois foi aqui membro secretário regional adjunto do Dr. Monte Amaral. O filho era meu colega de curso e, portanto, com ele e com outros colegas, começámos a frequentar o Largo do Rato em sessões de esclarecimento, sempre como independente, sem nenhuma vinculação ao partido. E, portanto, essa era a minha área de simpatia política e, portanto, quando cá vim, naturalmente, a minha ideia a participar era no PPD. Esta conferência, para a qual foi convidado a dar algumas palavras, acabou por logo aí surgir o convite ou ficou apenas a semente? Quer dizer, os mais antigos perceberam que o jovem rapaz até era capaz de... Eu e os outros que também foram sujeitos a essa armadilha, éramos presas fáceis perante um senhor que era efetivamente uma grande referência, infelizmente já nos abandonou, na nossa ilha, que era o Dr. Cunha de Oliveira, e portanto que era na altura o responsável aqui pela implantação do PPD à altura. E portanto, perante a presença de uma referência como era o Dr. Cunha de Oliveira, era muito fácil ficar, enfim, isto em fins de 74, depois foi preciso passar todo este ano de 75. Como é que se viveu, nomeadamente as gerações mais novas não têm bem essa memória, nem essas histórias presentes. Como é que se viveu aquele ano até chegar às regionais de 76? Olha, aquilo era muito fácil, caro Pedro. As reuniões eram diárias, portanto o problema não eram 7 dias por semana. Eu era solteiro e alguns outros eram solteiros, outros eram casados, e, portanto, aquilo todos os dias havia que fazer, umas vezes a preparar aqui as ações em Angra na sede, na Rua do Galo, e outras vezes indo às freguesias e trabalhando com as pessoas. Quando se marcava uma sessão em qualquer freguesia, era casa cheia e, portanto, vivia-se intensamente os protagonistas políticos propriamente dito e a população que aderia em massa às iniciativas. E foi palestrando também em algumas dessas sessões? Eu tinha posto uma condição à minha colaboração, que era uma colaboração meramente técnica. Quer dizer, veja lá o que deu uma colaboração técnica, deu 30 anos de Parlamento. Era uma colaboração meramente técnica e fazia questão nisso. E, portanto, inclusivamente quando ia às sessões, refugiava-me sempre, enfim, em alguns conhecimentos da minha área de formação, não é? Conhecimentos teóricos, evidentemente, sobre a parte económica, enfim, a parte agrícola, portanto, todos os setores produtivos, propriamente. Era isso a minha grande área de intervenção, enfim, e, portanto, também alguma incursão na área política e ideológica. E, portanto, enfim, éramos todos chamados a isso. Mas quando se cria a primeira comissão política do PPD, do distrito, porque então havia 3 PPDs nos Açores, cada distrital tinha a sua organização. Na altura tive a honra de integrar a primeira comissão política do partido aqui na ilha. E a partir daí, depois em 75, começam a surgir as eleições para a Assembleia Constituinte, enfim, e portanto aquilo era um processo. Nós saíamos dos nossos empregos, comíamos umas sanduíches e íamos para a Rua do Galo. E os socialistas iam para a sua sede e os outros, sobretudo, enfim, as forças mais à esquerda, mais radicais, que na altura existiam, enfim... E que ainda provocaram aí alguns movimentos mais provocaram. Olha, estamos numa casa aqui em que foi preciso fazer uma intervenção, digamos, para a libertar e devolver o Rádio Clube à sua missão, não enfadada a nenhuma força política ou ideológica, enfim, os assaltos à União, essas coisas todas. Também aí tive o prazer de ser o representante do PPD junto da comissão que funcionava perante o seu governador do distrito, o saudoso Dr. Odmiro Figueiredo, personalidade, enfim, da confiança política da esquerda, mas que acabou por ter um papel de grande equilíbrio. E julgo que quando acabou as suas funções de governador,
alguma esquerda já não lhe achava tanta graça porque não? ele manteve uma independência e um bom senso que realmente, enfim, é merecedor de registro. Portanto, com a maior das naturalidades, acaba na lista de candidatos em 1976, em lugar muito destacado. Sim, evidentemente. Para aquilo que eram as suas expectativas. Vamos lá, foi as estruturas. Hoje isso funciona também, não? Mas na altura, por primeira razão, foi muito natural, foi as estruturas e, portanto, os elementos da Comissão Política de Ilha integraram a lista com um ou outro convidado. Curiosamente, algumas personalidades sociais-democratas e de referência da história da autonomia e do partido, na altura, perante o convite para integrarem, por exemplo, a lista às constituintes, leram atentamente o programa do PPD e acharam-no muito à esquerda. Muito à esquerda, que curiosamente depois foram grandes figuras da nossa autonomia. Mas houve muita dificuldade em fazer a lista, a primeira para as constituintes, houve muita dificuldade e tivemos que recorrer a gente do partido a nível nacional. Para preencher alguns lugares, também tínhamos que preencher a cota de São Jorge e foram colegas meus. Naquela altura as listas não eram como são hoje, ou seja, não havia 9 listas mais uma. Listas distritais, eram três listas, não é? Que obviamente tinha que incluir gente das ilhas representadas pelos todas as ilhas. E nós temos que recorrer a alguns colegas e amigos que estavam no Partido Nacional e tinham disponibilidade para vir, porque nós tínhamos as nossas vidas, estávamos a iniciar as nossas vidas e não era fácil. O João Manuel Betancourt acabou por aceitar e foi um herói como serviço ao partido que pertencia na altura. Nós outros estávamos a começar as nossas vidas, alguns eram ainda técnicos e com aquele fervor próprio provisórios da época, e portanto queríamos agarrar um lugarinho de efetivos e isto não se conciliava para voltar a Lisboa. Eu tinha vindo de Lisboa durante 5 anos. E o seu objetivo era de facto ficar por cá, não? Naquela altura era mais fácil regressar e ficar do que hoje? Talvez fosse mais fácil porque estávamos a viver um momento tal. Eu lembro perfeitamente quando cá cheguei. Estava-se a construir no fundo toda a máquina também, não é? Administrativa. Havia 2 economistas na ilha. Veja lá, hoje devem ser 400 ou 600 ou 500. Haviam 2 economistas na ilha, exatamente na estrutura aduaneira aqui, nos serviços aduaneiros. Era o Sr. Dr. Idondino de Vasconcelos, que era o dirigente, e o Sr. Dr. Costa e Silva, salvo-me, era assim. Eram os 2 economistas existentes. E eu, para começar a minha vida, fui dar aulas para o Liceu de Angra. Muito bem. Disse há pouco que não era revolucionário, graças a Deus, acrescentou. Graças a Deus. Revolucionário de esquerda, porque sou revolucionário. E ele perguntar isso, mas considera-se reacionário? Reacionário, por amor de Deus, eu considero-me muito revolucionário mas um revolucionário de direita, claro. Acabou de dar... Sim, claramente. Enfim... a vida também, a gente depois acaba por, no nosso percurso, enfim, fazer pequenos ajustes que a vida nos ensina, mas a minha base foi sempre a mesma. E olha, e tive sempre o gosto de, depois de sair do PSD e de fazer um período, digamos, de nojo, e como deputado independente na Assembleia Regional, tive sempre o gosto de ninguém me atirar à cara, enfim, contradições e portanto tenho hoje no PSD bons e grandes amigos e portanto foi uma atitude política e só política e portanto... E era exatamente aí que queria chegar, porque entretanto em 1980 ainda é reeleito como deputado nas listas do PPD pela terceira e é na sequência, se não me falha, de um debate sobre o plano e orçamento que Alvarino Pinheiro bate a porta a situação depois... Mota Amaral. Exatamente, ao Mota Amaral e convinhamos. Enfim, Mota Amaral naquela imagem máxima. E aos companheiros da terceira. Havia claramente
o Parlamento, à época, não tinha nada a ver com isso agora, quer dizer, as sessões nos grupos parlamentares eram até de madrugada, não havia artigo, não havia diploma que não fosse exaustivamente dissecado nos grupos parlamentares, pelos deputados, e depois discutido com os membros do governo. E como o PPD na altura tinha uma maioria esmagadora, os seus secretários regionais, quando saíam dos grupos parlamentares, do parlamentar do PPD, às 3, 2 da manhã, cheios de diplomas aprovados, digamos, já era um alívio, porque no dia seguinte, com o devido respeito, mas com o PS na Assembleia, que lhe eram favas contadas. A dificuldade era enfrentar o grupo parlamentar, e nomeadamente, a verdade tem que ser dita, o chamado grupo da Terceira. E quem era o grupo da Terceira? Eram os deputados do PPD eleitos pela Terceira, mais o deputado das Flores, o Renato Moura, outra figura. Depois também, mais tarde, passa a independência. Também tem um episódio histórico na própria Assembleia e acaba por sair do PSD. Era a deputada Adelaide Teles da Graciosa e digamos, também uma referência para a ilha e para a autonomia. O deputado Frederico Maciel, por São Jorge. Isso é que era a coluna vertebral do chamado grupo da Terceira. E depois havia também alguns elementos despertos no Pico e até em Santa Maria. Portanto, era um grupo que disputava taco a taco. Disputava a maioria do próprio grupo parlamentar. Com que objetivo, aliás, concretamente? o líder parlamentar era o líder do partido aqui na Terceira, o Dr. Borges de Carvalho. E, portanto, essa disputa era com que objetivo, concretamente? O grupo não era um grupo formal, não era oposição interna. Como é óbvio. O que havia era perspectivas, nomeadamente a questão de uma autonomia equilibrada, digamos, a chamada prioridade pelas ilhas e solidariedade pelas ilhas mais pequenas, quer dizer, portanto um certo e exigível equilíbrio no orçamento regional, um equilíbrio territorial, espacial, quer dizer, aquilo que hoje as pessoas estão em pânico aí com o bairrismo, não é? Quer dizer, a nossa atuação dentro do PSD, no PPD, no fundo, evitava, digamos, que o bairrismo surgisse, porque nós próprios fazíamos a correção. Portanto, imbuídos do espírito de unidade regional que a própria Fundação da Autonomia tinha. Regional. Os nossos companheiros de São Miguel e de algumas outras ilhas que com eles também alinhavam, também teriam um idêntico espírito, não é? Só que a nossa perspectiva e a nossa visão da região era um bocadinho diferente em alguns aspectos, quer dizer, não eram dois partidos, era um partido só, um grupo parlamentar só, com a circunstância de ter uma sensibilidade que não era organizada, mas acabava por coincidir nesse tipo de pessoas, não é? Embora cada um com preocupações regionais, mas fazendo também a defesa indispensável dos círculos eleitorais para os quais tinham sido eleitos. E qual foi a sua gota de água que fez transbordar o copo? A minha gota de água foi que, a determinada altura, eu passei a ter uma exigência maior perante os meus colegas da Ilha Terceira relativamente à atitude do governo face à ilha, nomeadamente o Porto da Praia, e outros projetos que datam dos anos 80, não nos esqueçamos que a própria geotermia, que a gente agora há pouco tempo foi inaugurada, são projetos que vêm dos anos 80, quer dizer, alguns ainda têm decoro, vai lá, passados 41 anos, quer dizer, o Ribeirinho Cabo da Praia, do abastecimento de água, aqui a estrada regional de Santa Bárbara, Serreta Santa Bárbara, como é que era chamada? Linha Oeste. Enfim, e pronto, e portanto havia um conjunto grande de projetos e depois havia questões de pormenor, a constituição da EDA, enfim, nós já começávamos a ver ali alguns potenciais desequilíbrios, algum esvaziamento da ilha e portanto, respeitando a opinião de cada um, a minha era de que a ilha estava a ser penalizada pela política do segundo governo regional.
E disse, imagino, eu disse isso dentro de uma sala na Rua do Galo cheia de gente, não é? Não, e na Rua do Galo e nas outras ruas todas, quer dizer, em Ponta Delgada, na Horta, fosse onde fosse, não é? E, portanto, isso começou a criar um certo mal-estar nos responsáveis dos jornais. O doutor Mota Amaral não achava muita graça a isso, e eu compreendo, não é? Mas era a cruz dele, ele também tinha a sua cruz, não é? É pena que hoje alguns andem sem cruz, bem precisavam levar com a cruz às costas. A cruz que o doutor Mota Amaral tinha era ter que me ouvir a mim, ter que ouvir o Renato Moura, ter que ouvir muitos outros e os meus colegas da Ilha Terceira. Só que os meus colegas da Ilha Terceira, enfim, tinham uma visão mais conciliadora. A minha foi mais revolucionária e chegou a um ponto que eu também fiz umas críticas públicas, fiz uns requerimentos relativamente a compromissos que não estavam a ser executados, que não agradaram às cúpulas do partido, e a partir daí as coisas começaram, o que acontece em todos os sítios, a divergência aumentou. E na altura ameaçaram-me com um processo disciplinar, porque eu estava a criar dificuldades ao governo, não é? E eu disse, enfim, que tinha ido para a política era exatamente para dizer o que pensava, graças a Deus não precisava da política para viver. Aliás, muitos de nós, não só eu e muitos outros, tínhamos optado pelos nossos vencimentos de origem. À época eu já era técnico superior do então DREPA, eu e outros colegas que também faziam essa opção, que os deputados ganhavam efetivamente muito mal, e portanto eu tinha a minha independência, e foi essa independência que me levou, na altura, quando eu percebi que a intenção era porem-me fora, e me anunciaram que tinham um processo disciplinar. Saiu pelo seu próprio pé, com a sua cabeça levantada. Pronto, seguiram o seu caminho e seguiu o meu. Isso foram praticamente quase 3 anos desta legislatura, se não me falha a memória, 2 garantidamente. Foram 2, e foi em 83 houve esse desfecho. Eu continuei como deputado independente. Como é que foi gerir, sendo inédito nesta figura regimental, como é que foi? Não, foi muito simples, foi uma coisa simples. Na altura, espero que ele esteja bem de saúde, o secretário regional Pacheco de Almeida, eu cheguei à Horta com a minha pastinha e ia para o grupo parlamentar, e a minha pastinha todo enfim, com o meu fatinho de mingueiro para as reuniões, e eram muitos deputados na altura, pensei também, e eu dirigia-me para a porta, saí do avião, fui para a Horta e dirigia-me para a porta para ir me sentar no meu lugarzinho no grupo parlamentar, e quando cheguei lá, ainda entrei, fez-se o silêncio que só nos cemitérios é que deve existir. Eu fiquei assim, alguma coisa se passa, não? Enfim, depois o deputado Pacheco, na altura era mesmo do governo, o Pacheco de Almeida levantou-se e disse, olha, precisava de conversar contigo e tal. Muito bem, eu saí, levantei-me. Ele disse, posso trazer a pasta? Eu levei a pasta, calculei que a coisa não era boa. E portanto, quando cheguei cá fora, ele disse, olha, decidimos, o parlamentar decidiu e tal, pelas tuas reações, tens feito críticas ao governo, e o governo, enfim, isso é insuportável e tal, e portanto, vais ter um processo disciplinar. Mas há avião agora à tarde. Eu tinha chegado no voo da manhã, há agora avião à tarde, se quiseres regressar à Terceira tens avião à tarde, a gente pede desculpa de não ter anunciado, e disse, Pacheco, muito obrigado para a tua ideia, mas o avião podes telefonar para eles a desmarcar a passagem, porque eu vou-me sentar ali no plenário agora à tarde, às 3 horas. Claro, fui eleito e portanto às 3 horas eu vou para o plenário, vou agora falar com o Dr. Álvaro Monjardim, que era o nosso ilustre e um dos grandes presidentes da nossa Assembleia, o primeiro e uma referência para todos nós, fui ter com ele. Eu já sabia, eu só estou a rasgar um lugar, hein? Há um deputado aqui da Terceira que é, enfim. Até que de repente, em 84, já aparece como candidato pelo CDS. Como é que depois é feita esta travessia de um lado para o outro? Pois a travessia, enfim, sendo certo que as ideologias estava fora do programa, efetivamente. Só que eu inesperadamente recebo uma visita do Sr. Dr. Rui Meireles, na altura o líder do CDS, que chega, enfim, deu-me essa honra, esse gosto, foi à minha casa, conversámos, nós nem éramos assim muito conhecidos, éramos só conhecidos, não é? Não éramos amigos, não pouco, e ele veio a dizer que, pronto, com a diplomacia que lhe é reconhecida como político e com a finura de trato
com que sempre ele nos habituou, chegou e disse, bom, caso o seu doutor, enfim, como me tratava nada, caso o seu doutor, enfim, regresse à política, e nós gostávamos, regressasse nas próximas eleições, uma vez que está livre, como, nós tínhamos muito gosto em que colaborasse com o CDS. Nós não temos nada para oferecer, efetivamente não tinha. A Ilha Terceira tinha, acho que era, enfim, 3% de votação ou coisa do género, 3 ou 4%, enfim. Nós, efetivamente, não temos nada para oferecer. Portanto, aquilo que na sociedade terceirense lhe era reconhecido, aquela dinâmica, aquela defesa intransigente da sua ilha, foi, portanto, o suficiente, digamos assim, para depois as pessoas não acharem estranho a sua mudança da lista do PPD para a cabeça de lista do CDS. Evidentemente que eu auscultei várias pessoas que me apoiavam, e, enfim, pessoas amigas de confiança, e eles incentivaram-me. A questão é essa. Eu disse, enfim, acho que já tive uma experiência suficiente, agora vou à minha... Não, pá, tu deves continuar e tal. E foram 20 anos, porque a sua última eleição depois pelo CDS é na coligação Açores em 2004, não é? Exato. Portanto, 84, 2004. Exatamente, 2004, depois saí em 2006, podia ter lá ficado até 2008, não é? Motivos de saúde, não é? Recordo-nos só, foi de saúde, facto... E também a preocupação de dar a oportunidade do CDS ter uma voz no Parlamento, porque depois pudesse concorrer às eleições em 2008 e tivesse já tivesse uma base de trabalho para que fosse uma referência, porque a questão é essa, a determinada altura há uma excessiva personalização da função. E, portanto, às tantas... Sim, apesar de só ter sido líder do CDS já quase na ponta final, não é? Inicialmente foi apenas deputado do CDS, eventualmente dirigente regional, mas não líder do partido. Não, ainda há um período em que o Dr. Rui Meirelles eu só aderi ao CDS em 1992. Portanto, eu estou ali... 8 anos, sempre como cidadão independente. Mas com toda a simpatia, toda a confiança, toda a colaboração do CDS, e eu também não, digamos, senti-me como se estivesse em casa. E o PPD, entretanto, já PSD, nunca mais o procurou no sentido de recuperar? Não, a gente recuperava-se lá, era a dizer o que pensavam os outros na Assembleia. Porque passou de repente a fazer oposição, não é? Eu passei a fazer oposição, ou melhor, já estava fazendo, ainda fiz grande diferença, porque eu antes já fazia oposição, agora era mais fácil, porque agora era olhos nos olhos, não é? Era olhos nos olhos, e portanto, enfim, foi uma experiência muito interessante. E então em 92, o CDS teve um péssimo resultado eleitoral nas eleições de 92 e em geral, não é? Nos Açores, e então eu nessa altura decidi, perante o desânimo dos companheiros, eu disse, bom, se isso serve para alguma coisa eu inscrevo, é mais um, só para dizer que é mais um num momento difícil, e assim foi, e começámos a recuperar, e depois as coisas começaram a correr bem. Em 96 já correram bastante bem, depois o José António Monjardim assume a liderança, que era esse o desejo do Dr. Rui Meirelles, digamos, ceder o seu lugar, e a partir daí o José António, quando assume, porque tinha uma vida profissional muito intensa, põe como requisito que eu ficasse como presidente da diretiva, portanto com o órgão executivo, e ele ficava, digamos, com o órgão político e mais que a representação externa a nível de entrevistas, e fez um excelente trabalho, não é? E o partido voltou, digamos, a ganhar uma reputação nos Açores muito interessante, a ganhar uma cobertura regional que, convenhamos, também em 92 estava um bocadinho afunilhado, não é? E acaba por ser responsável pela mudança de governo em 96, não é? Que papel é que Alvarino Pinheiro tem aí, sendo certo, mais uma vez lá está, não era o presidente do partido. Não, era o número 2, e o Dr. Rui Meirelles, enfim, era a nossa referência, e trabalhávamos todos em equipa. Aliás, o grande mérito do CDS, ou de qualquer partido pequeno, é, de facto, um partido pequeno não se pode dar a luxo, digamos, tem muitas tendências, porque senão torna-se insignificante, não é? E, portanto, e como não havia, enfim, lutas internas, nem ambições, enfim, desadequadas, não é? Portanto, ali, no fundo, eram tudo missões, ninguém queria o lugar da frente. Éramos todos mais ou menos empurrados para os lugares que o partido achava que devíamos estar. E, portanto, foi assim que o José António também, já tinha sido Dr. Rui Meirelles, e, portanto, aquilo foi feito por essa equipa. O CDS tinha, de facto, um grupo de pessoas com peso intelectual, com capacidade, digamos, de reflexão, e todo esse processo
conduzido, obviamente, por José António Monjardim, como líder do partido em 96, teve a nossa participação incondicional. E nunca foi posta em cima da mesa a possibilidade de fazerem aquilo que agora foi feito, ou seja, uma coligação de governo em vez de apenas um acordo de incidência parlamentar? Isso esteve em cima da mesa, em reuniões até às tantas, com a comunicação social no lado de fora, coitados sentados ali na Rua de São João, à espera de fumo branco. Houve efetivamente, e houve companheiros, houve pessoas, assim, ainda é muito cedo para falar em nomes, mas que efetivamente defenderam a possibilidade de se exigir uma coligação para a mudança. Se bem sei, o PSD não fez grande força nessa altura para poder incluir o CDS no governo. Não, fez força fora de tempo. Só para, se me permitir, só para esclarecer o ponto anterior, foi que, enfim, contributo para a história. Isso foi feito à defesa, internamente, obviamente, sobre essa possibilidade, mas criou-se uma maioria que entendeu, sob a liderança do José António, que entendeu que não devíamos ir para o governo com o Partido Socialista, devíamos apenas viabilizar uma situação com um conjunto muito grande de exigências, um acordo de incidência parlamentar, e a partir do momento que houve essa maioria a pensar isso, gerou-se um consenso. E, portanto, quando acabou a reunião, todos defendemos a mesma solução e demos tudo o que podíamos por ela, e foi aquilo. Principais exigências que foram postas ao PS naquela altura? É a redução da máquina do ano. É que já, imagina se fosse agora, a gente põe, era a destruição do governo. Mas imagina, em 96 já era preocupante para um cidadão consciente e para um autonomista responsável. Portanto, 20 anos já tinham sido muito Em 20 anos já havia uma máquina excessiva e, portanto, a nossa exigência foi o número reduzido de secretários, veja lá. A gente exigiu e o Carlos César cumpriu, se bem que cumpriu e também alterou. Foi fazendo algumas divisões daquilo. Porque ele próprio, nomeadamente a Secretaria que coube na altura, Ala Menezes, Saúde, Assuntos Sociais, Educação, Cultura, por enfim. Enfim, todos concluíram que era lógico, mas quer dizer, mas passado 6 para 12, enfim, era impensável isso. E só atingiu as 12 ao fim de 20 e tal anos, a que o PS atingiu as 12. Bom, então atingir as 13, isso era já enfim, quase... A última ceia. É a última ceia da autonomia, não? Acima disso já. E, portanto, mas só para dizer, essa era uma exigência, foi feito um corte muito significativo ao nível das chefias intermédias, mais visível, não é conversa, era... Há cento e tal, enfim, cento e tal chefes de divisão, não sei o que, isso tem que passar para não sei quantos, já está não sei o que, não sei. E tudo, essa parte foi a parte que o PS cumpriu. Então, e quando é que o PSD chega porque é que diz que o PSD chega tarde? O PSD, na noite das eleições, entrega o menino ao Partido Socialista, quer dizer... Certo que ficaram com o mesmo número de deputados. Ficaram com o mesmo número de deputados, mas quando o líder do PSD, o meu querido amigo Álvaro Damas, vem à televisão na noite das eleições e diz: perdemos, o PS quer as eleições, enfim, e portanto estamos fora, somos oposição. Isto foi o maior favor que ele fez ao CDS, que por muitos anos que ele vive, e espero que viva uma eternidade, nunca conseguirá fazer um o favor facto de ser Álvarino Pinheiro uma das cabeças de cartaz, permita-me a expressão, do CDS na altura, terá sido fator de desmotivação por parte do PSD em tentar desde logo por amor de Deus, não havia ali nenhum ressabiamento. Não houve a crime. O nosso relacionamento é impecável, aliás, a honra seja feita. Estamos a falar de democratas, por santo amor de Deus, quer dizer, é bom que se diga, quer dizer, meses depois de eu sair do PSD, em confronto direto com o Dr. Monte Amaral e com alguns dos meus colegas dele, enfim, com o partido, enfim, o Dr. Monte Amaral encontrou-me no aeroporto e tal: Álvaro, como é que estás? Como é que está a tua mulher, dizendo o nome, e como é que estão os teus filhos, enumerando o nome de cada um, quer dizer, isto são senhores da política, isso não é, isso não são rapazes, nem são indivíduos apanhados aí no... Entretanto, há uma polémica que se instala no âmbito da liderança de José António Monjardino, que terá a ver depois com a concessão da gestão dos combustíveis, e isso terá precipitado um pouco a saída da liderança do partido. Foi um pretexto, foi uma boa... Álvarino Pinheiro chega então aí à liderança do CDS. Não tinha outro remédio, eu já estava, eu que já era o responsável pela máquina. Número 2, pois. Não, e sobretudo tinha a diretiva, porque o António não tinha tempo para isso. Enfim, era tudo feito em sintonia, mas ele também não fazia parte do acordo. E, portanto, no fundo, o que aconteceu perante a saída do José António, com pesar de todos nós, mas era inevitável, segundo ele,
a gente ainda o tentou de mover, mas... Sim, na altura as capas do Oceano Oriental eram muito incisivas. Não, mas ele, a sua vida profissional à época, digamos, estavam a tornar-se incompatíveis. Ele próprio já estava a ser substituído sistematicamente, porque ele era o deputado por São Miguel. E estava a ser sistematicamente substituído por Nuno Almeida e Sousa, o atual deputado. Do Iniciativa Liberal, o Nuno Barata. E, portanto, era inevitável. A partir daí, pronto, foi o entendimento do partido, foi que a Comissão Diretiva continuou a fazer a gestão do partido e depois, enfim, com leituras diferentes, uns queriam um congresso mais rápido, outros queriam um Conselho Regional, são coisas dentro dos partidos. Depois foi feito o congresso e então entenderam que eu devia assumir a liderança. E é já com Alvarino Pinheiro que a páginas tantas, o acordo de incidência parlamentar que tinha viabilizado o Partido Socialista no governo é desfeito. Isto foi a prenda que o José António também deixou. Essa foi ao contrário da outra, não é? O Álvaro Damas resolveu o problema do CDS, que não precisou dizer que não ia com o PSD, porque ele é que disse que não queria. Tinha e, portanto, perdido, no dia a seguir, o José António já estava, aliás, nessa noite já estava com telefonemas e já estava a trabalhar para o Partido Socialista. Embora um dia ou dois depois, então aparece um telefonema do PSD, que já pensaram 48 horas e depois vamos conversar. Mas aí então, com o CDS e com aquela gente que formava o CDS na altura, enfim, isso acho que é um bom princípio do partido. Não, a palavra dada é a palavra sempre. Mas isso acabou ou aparentemente acabou por não acontecer quando se retira o apoio ao Partido Socialista. Não, tem que se retirar o apoio ao Partido Socialista por uma razão muito simples. Porque o Partido Socialista, falhou o Partido Socialista, então? Não estava a cumprir com aquilo que nós tínhamos acordado. E, portanto, entretanto, o Partido Socialista ainda tentou renegociar connosco. Ainda foi posto em cima da mesa passarmos à figura de coligação. O Carlos César ainda nos propôs ele pessoalmente, essa alternativa. Portanto, aí sim com uma integração no governo? Sim, formando uma integração. No fundo era para nós também lá defendermos o nosso ponto de vista e não ficarmos apenas a exigir. Eu próprio conversei com ele, enfim, sobre essas matérias. Chegou-se até a falar em nomes e tudo, mas depois, embora na verdade, foi segundo o Presidente do Governo nos informou, as estruturas do Partido Socialista que entenderam que não estavam disponíveis para fazer coligação. E então, a partir daí... E neste processo acaba o apoio parlamentar e cai Dionísio de Sousa, que era então Presidente da Assembleia Legislativa, foi no fundo a única vítima, digamos assim, foi a única porque o Sr. Presidente Jorge Sampaio fez tudo para pôr a mão aos seus camaradas socialistas. Quer dizer, eu acho muita graça quando fazem referência a essas figuras da democracia. O que acabou por fazer uns anos mais tarde também depois na República, não é? Sim, mas fez ao contrário. Exatamente. Fez ao contrário. Portanto, figuras dessas, há um termo que não se pode utilizar nem no Rádio Clube, nem em termos poucos. Portanto, o que aconteceu foi isso, quer dizer, claro, depois fizemos um acordo parlamentar com o PSD, foi um resto de legislatura muito frutífero para os Açores. É mais ou menos nesta altura que se junta assim um antigo companheiro de PPD, Renato Moura, não é? Uma das cabeças mais brilhantes das Flores. Absolutamente, das Flores e do Parlamento Regional. Não é? Sim, das Flores em particular, porque ele é uma flor e depois do CDS, não é? E depois do CDS. É mais ou menos nesta altura que ele se aproxima do CDS? Ou já tinha vindo, entretanto, também atrás do Alvarino? Não, como independente, passou a cabeça, em divergência com o Governo, por falta de compromisso do Governo do Dr. Monte Amaral relativamente às Flores. A única coisa que tem de paralelismo, há paralelismo entre as ilhas, não é? Eu era da Terceira, ele era das Flores. Mas o seu percurso próprio, aliás, o Renato é uma pessoa que pensa para a sua cabeça em todas as circunstâncias e foi determinante em todo o processo histórico que se passou naquela Assembleia. Ele foi o fiel da balança. A grande vantagem que ele teve foi quando ele sai, fica de fiel. E eu, quando saí, fui para o terceiro anel da bancada do PPD. E, portanto, foi talvez a legislatura mais produtiva. Bom, essa agora que se avizinha tem um quadro parlamentar que podia ser semelhante, não é? Já lá vamos daqui a pouco. Deixa-me então só perceber uma coisa. Depois de si, de facto, muitas outras pessoas, nomeadamente Renato Moura, passou também a deputado independente, e depois, curiosamente, foi sempre muito dentro do próprio CDS, já do Alvarino, ou com o Alvarino, que acontecem vários episódios do estilo. Recordo, por exemplo, Nuno Barata
Prata teve efetivamente um período em que esteve fora, depois regressou, Sim, o próprio Paulo Guzmão, a Páginas Tantas também passou, e agora mais recentemente Graça Silveira também acabou o seu mandato como deputada independente. Acha que os motivos que levaram estas personalidades que referi a passarem a independentes tiveram a nobreza e a elevação dos motivos que levaram Alvarino Pinheiro a sair? Enfim, a exigência era a mesma ou haviam aqui outro tipo de interesse? Não cabe a mim fazer esse juízo. A única questão que digo é que todos têm os seus motivos, como é óbvio. Tá bem, a situação do Renato Moura e a minha situação tem a ver com divergências públicas e assumidas e explicadas entre o deputado e o governo relativamente ao cumprimento do mesmo partido. Todos os outros aparentemente parecem disputas de liderança. Não sei, o caso, enfim, não me vou pronunciar, cada um deles são bem claros. O último, o caso da professora Graça Silveira, ainda agora todos têm presente os motivos. Sim, nossa ilustre os motivos, colaboradora no Rádio. Exatamente, os motivos. Ela muito claramente, publicamente revelou. O caso do Paulo Guzmão foi um problema interno do partido, divergências de funcionamento, até efetivamente até a parte final foi uma questão administrativa. Foi uma questão administrativa, portanto, mas era uma questão grave e ele, pronto, não acatou a leitura que era feita pelo resto do partido e portanto... Aquilo que o economista Alvarino Pinheiro, em 1975, quando começa a alinhar também nas batalhas políticas pela sua terra, e a sua terra aqui em sentido lato, obviamente, pelos Açores, em particular pela Terceira e em geral pelos Açores, aquilo que o economista dizia, o Alvarino Pinheiro naquela altura defendia, ainda hoje faz sentido, ou de facto os Açores tiveram uma evolução onde a teoria económica a defender deve ser outra, ou por outro lado piorou-se face àquilo que efetivamente eram as expectativas daquela altura? Olha, eu tenho que pensar muito, vou dizer que, digamos, também para não traduzir, digamos, em toda a sua dimensão o pessimismo que me assola sobre a nossa autonomia neste momento, sobre a nossa região. Neste momento, ao contrário do otimismo que tinha naquela altura. Ao contrário do otimismo. Infelizmente, acho que partilho um pouco o estado de alma geral, enfim, dos eleitores e das pessoas relativamente à situação política. Quer dizer, algo tem que ser feito para dar uma volta a isso. A região, efetivamente, ao longo desses 40 e tal anos, não conseguiu dar aos Açores uma perspectiva de futuro. O que nós temos feito é o aproveitamento de volumosas transferências financeiras, quer da República, cumprindo com a Constituição e o Estatuto, quer da União Europeia, e num pequeno período da base das lajes, estava eu a dizer, digamos, esses dinheiros têm sido utilizados para pôr em funcionamento uma máquina para acudir a situações sectoriais ou pontuais, para criar dependências. A gente interroga-se se existe na economia dos Açores algum setor, digamos, autossuficiente, algum setor suscetível de andar por seus próprios meios. Quer dizer, que economia que estamos construindo, que sociedade é que estamos... A sociedade, infelizmente... sendo a mais qualificada de sempre, em termos, sendo a mais qualificada de frente, é também uma das mais pobres. Mas está a qualificar a gente, sobretudo, para a função pública, quer dizer, porque o setor privado não arranca. Depois, essa situação de pobreza e desequilíbrio social que temos nos Açores, isso é impensável, não é? Portanto, é uma situação que nos envergonha a todos, quer dizer, a própria autonomia tem a obrigação de encontrar uma resposta para este drama, não é? Isto é um drama. Terão estes governos da autonomia fomentado um pouco esta pobreza, digamos, de espírito para mais facilmente cativar o voto fácil? A pobreza de espírito, isso, então os governos têm fomentado, enfim, espero bem que esse tome tino nessa matéria, mas enfim, veremos, mas por hora não é por esse orçamento que foi aprovado, nem é por aquilo que se anuncia, porque o que se está anunciando é facilidades, é mais dinheiro, é tirar dinheiro para cima da mesa, é tirar dinheiro para os problemas. Quando se fala de setor agrícola, de lavoura, é dinheiro.
mais dinheiro, mais subsídio. Ou é por vaca, ou é por alqueiro, ou é por canada, ou é por cabeça de agricultor, é dinheiro. As pescas, enfim, quer dinheiro e precisa de dinheiro e atira-se dinheiro. Abate-se barco, compra-se barco. A lavoura, pois já vem desde o tempo do primeiro governo regional ao segundo, que é as lavouras passam de pais para filhos, os filhos compram aos pais, os netos compram aos avós. E, portanto, a lavoura é sempre a mesma, a vaca é sempre a mesma, o terreno é sempre o mesmo, mas permite realmente, enfim, criar uma situação de algum equilíbrio financeiro para os produtores. O que também é indispensável, porque senão caíam no tal segmento de pobreza que então, já há uma existe. dependência total Mas e esta a tua nova independência, solução governativa as áreas não... sociais é tudo dependente. A comunicação social está na sua maior dependência de sempre, segundo me apercebo, não é? O desporto é dependente, é absolutamente dependente. A cultura é totalmente dependente. Quer dizer, eu pergunto e desafio alguém a dar um exemplo de um setor que seja autossuficiente. Bom, agora temos o setor do turismo, vai ser o nosso quebra-cabeça. Falharam aqui essencialmente o quê? As políticas de transportes e de circulação de pessoas e bens? Falhou aqui, digamos, uma política que responsabilizasse os intervenientes, os agentes, não é? E que fosse exigente, não é? Com as pessoas. E que fosse exigente com as pessoas, com os projetos, que distribui-se dinheiro para os projetos, mas não se fiscaliza. Portanto, há aí setores que estão especializados na captação de esta mudança de paradigma, tendo vivendo os dois períodos, essa mudança de paradigma pode-se traduzir na reconstrução do sismo de 80 e na reconstrução do sismo de 98 no Faial? Foram dois grandes... O de Faial, enfim, foi onde já... aí o governo substituiu completamente as pessoas, enquanto em 1980, apesar, enfim, de todos os sucessos e coisas que aconteceram na altura... Faial foi uma intervenção soviética. Faial foi uma intervenção soviética. Se fosse na União Soviética, não se faria melhor nem diferente. O sismo de 80 foi o exemplo contrário, ainda, enfim, 4 anos após o insalto, o entusiasmo, e aí acho que é uma coroa de glória dos governos, daquele governo e do segundo governo regional, que sob a liderança de Malta Amaral, que realmente faz e do povo que ganha essa guerra. Mas dizia só, não há uma reforma, Pedro, não há uma reforma. Eu costumo dar esse pequeno exemplo, e que me perdoem agora os florentinos pelo exemplo que eu possa dar. A Ilha das Flores tem cerca de 4.000 pessoas. Isto é mais ou menos a freguesia de São Pedro, talvez, enfim. É menos que a freguesia das Lajes. Atentemos nisso. A ilha, mas é uma ilha, evidentemente. Tem 2 concelhos com 2 câmaras profissionalizadas. 2 presidentes de câmara a ganhar, 2 vereadores, cada uma delas. Chefes de gabinete, secretários, aquele cortejo, aquele secto que nós sabemos. Depois tem 11 freguesias, quer dizer... algumas já só com plenários de cidadãos, porque nem sequer têm residentes suficientes para... Tem plenários de cidadãos que elegem uma junta, mas tem 11 juntas de freguesia, que é o mesmo que o Conselho da Praia da Vitória tem 11 juntas de freguesia, tem 2 assembleias municipais e 2 câmaras. Tem, portanto, 20 ou 30 profissionais de política na Ilha das Flores. Tem a mesma estrutura de quando a ilha não tinha estrada para a Ponta Delgada, para a Freguesia de Ponta Delgada. Tem a mesma estrutura quando não havia telefones na ilha. Portanto, hoje temos telemóveis, temos estradas, boas estradas. Sim, até fibra óptica. Até fibra óptica, muito bem. E agora, quer dizer, não há uma reforma. Em 45 anos de autonomia, ninguém pensa em colaboração com os florentinos, até porque o dinheiro que vai para esses agentes autárquicos podia ir para outras coisas muito mais úteis à ilha que precisa, penso eu, ainda, e tem enormes carências. Mas isso revela a incapacidade dos nossos governantes de verem o futuro, de olharem para o presente, fazerem diagnóstico e verem o que está mal. Acho que esse pequeno exemplo, tantos outros haveria, é flagrante, não é? Mete-se para os olhos dentro. Mas foi, permita-me a expressão, pai de algumas inovações em termos legislativos nos Açores. Estou-me a recordar, por exemplo, das primeiras leis de arrendamento rural, são propostas do CDS-PP, subscritas por Alvarino Pinheiro. Uma das primeiras baixas de impostos face... A primeira. Exatamente, logo ali 98,
89. Desculpe, não é Alvarinho Pinheiro, é o CDS. Eu acho que as Sim, pessoas... mas subscrita por Alvarinho Pinheiro, foi o que eu disse, está bem. Não podia ser pelo António da Cada Ribeira, porque quem era deputado era o Alvarinho. Eu acho que é muito importante a gente não cair naquela tentação de que até porque eles votam sem partidos, e ao votar sem partidos, as pessoas que são eleitas, têm esse privilégio, têm que ter presente, não é, que estão permanentemente a representar esse partido. Portanto, no caso em Apreço, quem apresentou em simultâneo com o Partido Socialista, mas de forma convergente, uma redução de impostos, que está até ao presente, com base numa lei nacional, na lei das finanças regionais, que facultava isso, foi o CDS. Claro que assinou o Alvarinho, assinaria outro que lá estava, que lá estivesse. Enfim, era só esse pormenor. Mas, felizmente, enfim, tivemos esse gosto, não é? Qual foi a sua batalha, assim, mais, tirando obviamente a história da passagem independente que já percebemos e daqueles primeiros anos, a sua grande batalha, aquilo que queria mesmo ter conseguido e que não conseguiu nestes anos em que esteve na política? Pedro, que dificuldade. Não, quer dizer, evidentemente quem está na oposição, eu fui sempre oposição, mesmo quando estava no partido de governo, e essa tendência para ser oposição, quem está na oposição tem uma limitação grande, não é? O que nos enche a alma é denunciar. E aí, felizmente, nunca vim com o coração apertado por não ter dito. Lavou sempre as suas mágoas. Lavei sempre as minhas mágoas. Evidentemente, quer dizer, quem tem 30 anos de Parlamento, ou lá o que é, há episódios inesquecíveis, quer dizer, eu lembro que a lei do arrendamento rural levou-nos a discutir até às 4, 5 da manhã, com a agravante do grupo aumentado do CDS, éramos dois, contra o PSD e contra o governo. Quer dizer, eu compreendo hoje que os membros do governo, o presidente do governo e aquela gente já não pudessem olhar para mim. Eu compreendo, quer dizer, se me pudessem dar um tiro, davam, porque eu devia-me estar a repetir N vezes, mas porque acreditava naquilo que estava dizendo e porque achava que devíamos ter uma legislação mais adequada à região, e portanto, que saísse do figurino nacional, enfim, levou-me a fazer digamos, a prolongar esses debates e a fazer essas madrugadas. Há pouco... Houve uma lei também importante, a do ordenamento do território também, que obrigavam a isso. Enfim, houve muitos debates, os planos e orçamentos eram, porque aqui também, na altura, enfim, eram mais 3 ou 4 pessoas que tinham maior participação. Estou-me a lembrar da doutora Berta Cabral, enfim, havia ali sempre os habituês que quando chegava ao plano e orçamento, digamos, transformavam aquele plenário num circo, mas perdeu-se a exigência de quem vai para a política e daqueles que se escolhe para ir para a política? É muito difícil quem lá esteve muitos anos, enfim, opinar sobre essa matéria sem cair em contradição. O que eu posso dizer é, foi o entusiasmo das pessoas mais capazes de abraçarem a política, eu prefiro dizer assim. Se a gente for comparar... perdeu-se porque os partidos se confundiram todos, até nas suas próprias ideologias? Não vejo por isso. Não, os partidos estão mais ou menos dentro. Podem ser, praticar menos, podem ser, entrar em contradição com mais facilidade, exige-se menos. A gente hoje, às vezes, as pessoas não exigem, muitas vezes, a explicação de um voto, não é? No passado exigia-se. A gente, quando chegava, as pessoas perguntavam porquê é que o meu amigo se absteve? E a pessoa tinha que tentar atualizar, enfim, os motivos. A questão é essa. Quando alguém compara as primeiras legislaturas com as mais recentes, é óbvio que, sob o ponto de vista das personalidades, das elites, no bom sentido da palavra, que há pessoas que não sabem, não é choque, é ignorância, quer dizer, as elites são pessoas competentes nas suas áreas, reconhecidamente competentes. Muitas dessas pessoas
participaram no processo político, parlamentar e de forma governativo. altruísta. Há pouco dizia-me De forma que altruísta, preferiu, optou pelo seu vencimento de origem Pois, e não porque não, os deputados na também altura ganhavam mais. na altura Hoje diz ganhavam que os deputados pouco. ganham muito, sendo certo que os deputados dos Açores Eu não são os disse que menos ganham muito. ganham. Não, estou eu a dizer. Sim. Sendo certo que os deputados dos Açores são os que ganham menos no quadro parlamentar Sim, português. basicamente a mesma Mas, coisa. De O problema- qualquer das formas, é mais Olha, por isso que as pessoas um estão a ir para projeto lá. que eu defendi, neste caso fui eu, que o trouxe dos Estados Unidos e partilhei com os meus camaradas, com os meus colegas do CDS e defendemos todos com muito entusiasmo, era aplicar ao Parlamento dos Açores um sistema semiprofissional em vez do atual sistema profissional, como existe nos Estados Unidos da América e nos diferentes estados. Estamos a falar de um país rico e aqui de uma região pobre e dependente e de mão esticada, não é? Que era, no fundo, a Assembleia não precisa pode ter 57 deputados, por mim, tanto faz, pode ter 67. Quanto mais representante, logo que caibam na sala, que é preciso que caibam. Aliás, também foi uma luta interessante sua, a revisão da lei eleitoral que levou à criação eleitoral, do círculo de compensação. Curiosamente, também por nós e pelo Partido Socialista. Honra seja feita que nessas coisas Sim, boas... nestas coisas do PSD, então, de Costa Neves não estava muito para aí. Nem o de Costa Neves, nem outros. Fazem umas contas ali muito caseiras e se aquilo põe em causa ali um deputadozinho lá na Calheta ou na Praia da Vitória, começam a complicar. Mas a verdade seja feita, e isso foram grandes hoje, a vivacidade da nossa Assembleia, a vivacidade, há 3 ou 4 partidos que lá estão, graças ao Círculo Regional, o próprio CDS, não é? Que no fundo, inclusivamente quando teve 5 deputados, felizmente, que já depois da minha saída, 2008, sim, sempre teve no deputados eleitos pela compensação. No fundo foram 2 da compensação, quer dizer, aliás, quando o CDS no passado muitas vezes teve 2 deputados, se houvesse compensação teria 4 ou 5, e mesmo agora, felizmente tem 3, perdeu 1, tinha 4, veio para 3, embora tivesse ganho. Sim, mas a participação. eleito pelo Círculo da Compensação. Porque no fundo as únicas ilhas onde o CDS neste momento elege deputados é Terceira e São Jorge. E é preciso não esquecer que o CDS já teve deputados pelo Corvo, já teve deputados pelas Flores, já teve deputados por São Miguel, já teve deputados por Santa Maria. Aliás, na primeira legislatura há um deputado eleito por Santa Maria. Quando algumas pessoas, digamos, de má fé, vêm acusar... Penso que em bom rigor só não teve deputados da Graciosa, só não teve deputados da Graciosa e do Pico. E do Faial. E do Faial, sim. Mas quando algumas pessoas, e aqui permitam-me agora também fazer, enfim, quando há uma pessoa que só acredito que seja de má fé, vem dizer que o CDS, digamos, é um partido só da Terceira, ou um partido, enfim, que está reduzido a 2 ilhas, esquece que o CDS, digamos, já foi muito mais do que isso, não é? Portanto, agora, infelizmente, enfim, está reduzido a 2 ilhas e tem estruturas. Sim, aliás, eu quando comecei nas minhas atividades jornalísticas já para 21 anos, havia no CDS até uma expressão, se não me falha, que era o eixo do bem. O eixo do bem, era São Miguel, Terceira... Isso é uma expressão interna. Sim, mas havia... São as ilhas do eixo do bem. As ilhas do eixo do bem, quais eram? Era São Miguel, Terceira, São Jorge, e Flores e Corvo. Pois, exato, onde Flores e Corvo. Bom, ninguém levará a mal que o CDS chamasse Ilhas de Bem. Ilhas de Bem às pessoas. Estamos a entrar, possivelmente, para quem nos está a ouvir, na fase da conversa onde mais pessoas estarão atentas, mas também assumo propositadamente já não temos tempo para falar com tanta acuidade do CDS, deste CDS de hoje em dia, que acaba, aliás, até por sair de um congresso. Queria apenas ir para respostas mesmo rápidas, doutor, porque o nosso tempo está já até um bocadinho para além daquilo que era desejável para os nossos compromissos comerciais. Queria só perceber se, há pouco disse-me que foi natural a sua chegada à liderança, como também foi natural a chegada do José António Monjardim à liderança, ou seja, havia um percurso que era feito e com naturalidade chegavam lá. Foi com naturalidade que deixou Artur Lima na liderança do CDS dos Açores? Absolutamente. Quer dizer, alguma vez se arrependeu disso? Não, mas aí eu tenho que dizer mais alguma coisa. Nunca me arrependi de pôr o doutor Artur Lima, de pôr, não eu, de propor. Sim, não foi obviamente imposto porque às vezes as pessoas pensam que há partidos de um homem só. Eu não conheço. E, portanto, neste caso,
propus e com muito gosto que o Dr. Tito Lima, na minha última legislatura, fosse o número 2 da Assembleia Regional dos Açores, como já tinha proposto que ele fosse o número 2 à Câmara da Praia, quando eu tinha sido eleito para Presidente da Câmara da Praia, e ele também esteve lá na Câmara da Praia, fez um excelente trabalho na Câmara da Praia, infelizmente concorreu, não foi eleito, mas foi uma injustiça porque tinha feito um grande trabalho. E o facto dele ter concorrido e teve o apoio generalizado, é preciso ter presente, do CDS para assumir a liderança do CDS. E eu não tenho qualquer dúvida, que gostaria de o dizer, que considero o Dr. Tito Lima que foi o melhor deputado para a Ilha Terceira, agora nessa legislatura, e está revelando no governo, como vice-presidente do governo, digamos, a sua capacidade política, a sua capacidade de trabalho, a sua inteligência, a sua capacidade política. Se me perguntar se essa personalidade que está prestando relevantes serviços ao partido, e como deputado, e à região, se devia continuar a ter a responsabilidade do partido, parece-me que aí, eventualmente, já não terei a mesma leitura que tive no passado. Portanto, como dirigente, como deputado, bom vice-presidente do governo, mas já não está a ter linhas para política e tal, porque a questão é essa, quer dizer, é que a gente não pode tocar as teclas todas. E eu vejo com preocupação, e aqui tem um agridoce, a satisfação que tenho pela boa prestação política do atual líder regional do meu partido, tenho alguma frustração pela situação de gestão do partido e pelo facto do partido não ter conseguido manter as posições que historicamente teve em algumas ilhas. Mesmo para Sr. Nelson, eu peço desculpa, sendo um democrata cristão convicto, ainda agora frisou isso sempre, o meu partido, preocupa o estado a que chegou o CDS? Absolutamente. Acho que preocupa qualquer simpatizante, qualquer pessoa responsável e consciente de um partido que efetivamente perdeu grande parte das suas referências, e elas estão vivas, elas estão presentes. Já não se fala no João Greves do Corvo, o João Greves está vivo. O carteiro, João, não? O carteiro do Corvo, como a comunicação social. Outro dia soube, fico muito satisfeito, que acho que o líder do CDS no Corvo, que não tem concorrido, mas ainda é muito novo, o líder do CDS do Corvo é filho do líder do PPM, do presidente do PPM. Uma boa disputa interna. Eu acho que foi uma grande conquista do CDS. Mas vejo com pena o João Greves estar de fora, vejo com pena o Renato Moura está afastado, vejo com pena que o Paulo Rosa das Flores, que foi já deputado recentemente também, digamos, estar afastado. Vejo com pena o que se passou na Ilha Terceira e o afastamento que foi feito e aquela luta que tinha sido desnecessária entre o Sr. Professor Félix Rodrigues e o Dr. Nuno Malo Alves, tudo aquilo tinha sido evitável. O partido não tem tradição de luta interna, tanto pequenino, quer dizer, na altura a ascensão do Nuno Malo Alves a presidente da Ilha Terceira, em substituição do Artur Lima, era natural. Era natural. Como também Félix Rodrigues era. Era natural, mas portanto, são situações respeitando as posições de cada um, repito, mas depois acabam na prática por gerar o afastamento de muita gente. A situação que se vive em São Miguel, o partido nunca teve grande projeção em São Miguel, mas esse partido já teve variadores em São Miguel. Eu lembro, quando entrei para o CDS, tínhamos variadores no Nordeste, tínhamos variadores na Ribeira Grande, tivemos na Lagoa, faleceu outro dia o seu professor Jorge Amaral, variador do CDS, na Lagoa. E permitam-me, entristece-me, por exemplo, que o líder nacional do meu partido, o senhor Francisco Rodrigues Santos, ainda tinha, quando, e muito bem, elogiou o nosso comum amigo, comum no sentido dele e meu, no Congresso, presidente da Câmara de Velas, o Luís Silveira, dizendo que efetivamente, enfim, era o primeiro presidente de Câmara do CDS. Quando efetivamente o terceiro. Antes dele tivemos o João Greves, antes dele tivemos o senhor Manuel Sepp em Santa Cruz das Flores. Portanto,
É pena o próprio partido desconhecer a história. Eu não sei quem são os novos dirigentes regionais, sei que todos eles certamente farão o que podem, mas fiquei preocupado quando o nosso presidente do partido elogia que tem lá um jovem com 20 anos. Olha, esse fenómeno, esse jovem de 20 anos, que em vez de estar na juventude do partido, já é dirigente regional ao mais alto nível, por um lado revela, enfim, uma abertura muito grande, mas por outro também pode ser preocupante, porque até fazendo a analogia com o futebol, as equipas geralmente têm escalões de iniciados, juvenis, depois têm júniores, depois têm a equipa B, depois às vezes tem o sub-23 e depois tem a equipa principal. E portanto eu acho que na equipa principal, no meu modesto entender, devem estar os melhores. E depois nos diferentes escalões devem, lá está, os melhores de cada escalão. Está visto que se calhar um dia vamos ter que falar mais sobre a atualidade. Hoje falamos muito do seu percurso porque julgamos ser obviamente necessário, um homem com uma história belíssima para contar, com 30 anos de dedicação à causa pública, e ainda hoje imagino que mesmo nos bastidores da sua vida, que ainda germina aí sempre temos uma tertúlia, temos a tertúlia dos ex, temos uma tertúlia, então aí não há limite de tempo. O pobre do presidente não consegue controlar. Olha, e com ex-colegas e companheiros de todos os partidos. Portanto, o que é interessante fazemos, também temos o que são amizades para a vida. Quer dizer, as pessoas pensam que, enfim, que ao defendermos os nossos pontos de vista, enfim, que ficamos com inimigos, a não ser aqueles que são de cabecinha curta e curtinhos de espírito, porque a política é a coisa mais, enfim, feita com nobreza, digamos, o melhor, é aquilo que de melhor se pode fazer pela nossa comunidade, pela nossa terra, e com muito gosto. E faz-se até numa discussão de um pai com um filho sobre um ponto de vista, não é? E tudo isto é política. E isso, eu tenho esse gosto, amigos nos Açores todos e nos outros partidos todos, de uma ponta à outra do espectro, e portanto isso é gratificante. Haveremos então, se obviamente houver essa disponibilidade, voltarmos a conversar brevemente. Sr. Dr. Alvarino Pinheiro, muito obrigado por estes minutinhos que dispensou a Rádio Clube de Angra. Foi o Magazine RCA deste sábado. A partir deste momento, esta entrevista fica também disponível nas nossas multiplataformas, através das redes sociais e no nosso canal no YouTube. A todos, desejo a continuação de um bom fim de semana. Magazine RCA, a grande entrevista. Aos sábados, às 11 no RCA. Magazine RCA, a grande informação.